Bem-vindos ao Trás da Cena, o podcast onde o interior sobe ao palco. Aqui exploramos as histórias, as ideias e as vozes que dão vida à arte e cultura em Trás-os-Montes, dos bastidores à ação. Preparados para ver o que está por trás da cena? Bounce. Bom dia, boa tarde, boa noite, Bounce, Câmara 1, Câmara 2, estamos aqui com Pedro El Rei, para fotografia e vídeo de trás do mundo, trás dos montes do universo. No episódio de hoje, partilhamos uma viagem que começa em Trás-os-Montes, mas que se estende até aos lugares mais remotos do mundo, pelo olhar de Pedro Rego, nosso convidado de hoje, um homem que transformou a sua paixão pelo mundo natural em arte fotográfica, sempre com o objetivo: proteger aquilo que é o mais precioso, o nosso ecossistema. Olá e bem-vindo! Bom dia, olá. Bom dia, Pedro. Como estão? Máquina. Tudo bem? Muito obrigado por este convite, que muito me honra estar aqui convosco, estar aqui no vosso espaço, um espaço de cultura, de desporto, de recriação e também de convívio. Muitos parabéns, antes de mais, pelo vosso trabalho e pelo vosso percurso. O Ed já conheço há muito tempo. Curiosamente, na altura que eu tinha um ginásio e que o Ed começou também a dar aulas de dança, afrodança. Já na Afrodança da altura. Isto foi giro, sabem que é uma história engraçada, porque eu quando vi o Ed pela primeira vez eu disse: epá, está aqui um tipo fantástico. Porque ele tem um sorriso super contagiante, uma forma de estar super contagiante, uma alegria incrível. Verdade. E é muito fácil gostar dele, não é? É muito fácil. Não, opa, eu quero promoção. É verdade, foi logo ali uma ligação, olha, assim instantânea, foi muito bom. Ela estava a dizer que a Soraya agora mais recentemente, mas obviamente também é muito fácil ficar apaixonada pelas peças que tu fazes, pela criação que tu tens artística. E muitos parabéns a vocês, esta junção é incrível. Até porque ela aprendeu uma parte das coisas comigo, essa parte de ser fácil de lidar, Sim. aprender comigo. É muito atrevido! Muito bom. Muito bem. Então, tu começaste o teu percurso pela paixão da fotografia, mas depois como é que ligou-se para o vídeo? Estás totalmente certo, comecei pela fotografia, mas acima de tudo comecei por uma coisa primeiro, que é esse tal gosto pela natureza. Eu desde cedo, e o meu pai também nos incentivava muito a ir para o campo, ele também gostava muito dos passeios pelo campo. Nós, quando éramos pequenos, íamos muitas vezes também com ele passear para a Serra de Montezinho, e eu acho que qualquer transmontano que se preze gosta da natureza, não é? Porque nós vivemos aqui num meio tão especial. Nós temos a Serra da Nogueira, por exemplo, temos a Serra de Montezinho aqui em Portugal em Portugal, peço desculpa. Sim, em Portugal, porque depois em Bragança, temos em Bragança, mas depois temos a Serra da Culebra, a Serra da Sanábria, em Espanha e... Bom, em boa verdade, nós temos aqui um sítio, um cantinho tão especial, em que nós temos uma diversidade biológica incrível, uma diversidade de flora incrível, paisagens lindíssimas, como não gostar da natureza, não é? Infelizmente sabemos que essa percepção não é igual para toda a gente, mas de facto eu sempre tive essa percepção, sempre gostei muito do meu cantinho, sou apaixonado pela natureza e pelos momentos Ou que seja, se passam isso na natureza. começou, lá está, esse bichinho começou logo pela infância e pelo contacto com a natureza. Começou logo, sim. Este meu percurso é muito marcado por essa infância, por esse contacto com a natureza primeiro. Depois veio com a vida. Antigamente não era tão fácil iniciar a fotografia como é hoje, a fotografia ao vídeo. Nós hoje vivemos uma época fantástica a nível de conhecimento, a nível de disponibilidade daquilo que são os tutoriais, daquilo que são a parte técnica, vá lá, da fotografia, que antigamente não havia. Antigamente quem se interessava por fotografia era ou uma pessoa que realmente queria muito aprender aquilo e ia buscar livros, lia, aprendia muito também com o autodidatismo, ou então porque tinha alguma ligação com algum fotógrafo, alguém que trabalhava na área. Como é que descobres então a fotografia? Exatamente. Como fotografia é que aparece na tua vida? Foi muito aos poucos. Olha, os meus pais tinham uma máquina na altura analógica, não é? E eu já na altura, muito cedo, comecei a ter ali uma curiosidade relativamente à fotografia. Mas, como vos disse, isto não era como na era digital. Para fazer uma fotografia, a fotografia custava dinheiro, não é? Era um rolo, tinha que se revelar. Nós não víamos logo no imediato o resultado dessa fotografia, então não era fácil nós motivarmos-nos para fazer fotografia. Mas começou aí, começou nessa fase. Eu ainda fotografei no tempo do analógico, mas a verdadeira revolução foi quando eu fui... Eu tinha um tio que gostava muito, e digo tinha porque infelizmente faleceu, gostava muito de viajar e levava-nos na sua autocaravana a viajar.
Então nós, numa dessas viagens, nós costumávamos ir por altura do Natal à Serra aos Pirineus, a Andorra, e lá comprei a minha primeira máquina digital. Tcharam! Portanto, aí foi aquela primeira transformação do, ok, a máquina dos pais é uma, a minha máquina é outra. Isso mais ou menos que idade? Tinha 20 anos, mais ou menos. À volta disso, 19, 20 anos, por aí. E quando comprei essa máquina digital, deu-se então aí uma certa transformação na fotografia. Eu comecei a conseguir descobrir um bocadinho, de forma mais fácil, a parte mais técnica da fotografia que me falhava na altura, e comecei a evoluir. A grande evolução foi depois, quando eu comprei a minha primeira reflex, a Canon EOS 350D, que hoje em dia é um dinossauro, não é? Com um fantástico 5 megapixels ou 6 de sensor. E ganhei um prémio também com essa máquina. E depois, a partir daí, bom, eu disse a mim próprio, se calhar eu tenho jeito para isto. Se calhar eu tenho algum jeito. Prémio, se calhar até... Se calhar é que convém desenvolver aqui um bocadinho. Mas, e como se calhar vamos falar mais à frente, a parte artística, nos anos 2000, não era muito bem aceita. Principalmente pelos pais. Porque se eu chegasse a casa e dissesse assim aos meus pais, pai, quero ser fotógrafo. O quê? Se calhar eles diziam assim, filho, se calhar não é o melhor futuro para ti, não é? Tu tens de ser professor, médico, enfermeiro, advogado, aquelas profissões que... Bonitas, sérias. Isso eram mais bem vistas e mais aceitas na sociedade, não é? Como profissões de sucesso. E, portanto, nunca pensei seriamente em continuar com a fotografia em termos profissionais. Aí que também estava a fazer, nessa altura, a minha parte científica, a minha parte de licenciatura, e licenciei-me em Educação Física, e depois dei continuidade também a esse curso. Ou seja, essa formação pela Educação Física foi porque também gostavas de Educação Física, ou foi naquela, tenho que ter uma formação... Não. Olha... Ou vai depois fazer o que eu quiser? Era. Eu tenho, às vezes, um problema grande ao falar disto, porque os meus amigos chateiam-se comigo. Porque eu digo que eu nunca trabalhei um dia na minha vida. Eu sempre tive a sorte de ser aquela pessoa que sempre fiz aquilo que eu gostava genuinamente de fazer. E, portanto, dar aulas, ir para os treinos na altura quando estava no futebol, e depois na fotografia, eu não trabalho. Eu faço isto, eu abraço isto com muito prazer. Portanto, obviamente, há dias mais fáceis, outros mais difíceis, mas, de facto, a educação física surgiu na minha vida também de forma espontânea. Aliás, eu quando entrei na universidade, eu entrei primeiro na Universidade do Porto em fisioterapia. Ainda estive lá 20 dias, mais ou menos, uma coisa assim, mas eu disse assim, não é isto que eu quero mesmo educação física. E então decidi abandonar o Porto e vir para Bragança para fazer o curso de Educação Física. E, portanto, sim, sempre foi uma coisa que eu gostei, eu sempre fui atleta na minha juventude, e o curso de Educação Física e dar aulas era também um sonho que eu tinha, paralelamente também ao fazer depois a fotografia, mas era um sonho que eu tinha, era uma coisa que eu gostava mesmo de fazer. E, portanto, olha, foi muito fácil para mim. Olha, então vou aproveitar porque acho também interessante este pormenor do teu percurso desmistificar algo, no meu entender, e tu já vais partilhar comigo, que temos que começar a quebrar este preconceito de que uma pessoa só pode ser uma coisa. Porque podemos ser múltiplas e se calhar até se conciliam umas com as outras. Porque na altura o desporto e hoje também fazes caminhadas e se correlaciona com a natureza e com a fotografia. Exato. Ou seja, desmistificar esta ideia que temos que ser só uma coisa para a vida toda. Sim. Começar a quebrar esse preconcebido que existe. Não. Posso ser, como temos aqui, uma enfermeira que dança, posso ser uma designer que se multiplica por várias tarefas, mas também, sim, podes ter a tua licenciatura em Educação Física e fazer a carreira em fotografia. Porque lá está, no passado, como tu dizes, se calhar havia muito essa, porque nos era passado pelas gerações, é só uma coisa. Mas acho que hoje em dia, em 2025, temos que começar a quebrar... E ainda sente-se isso, aquela questão que... Ou seja, todos estes problemas que nós tivemos há 20 e 30 anos atrás, é interessante que continuamos a ver. Dança? Não, é só para despachar enquanto é criança. Não dá para isto. Fotografia? Sim, enquanto se calhar, não é? Pintura? Se calhar... Mas não. Não, mas há duas camadas aqui distintas e, de facto, isso é uma realidade e nós, por isso é que nós vemos agora a geração que tem 40 anos, 35 anos
a desenvolver determinadas atividades que não desenvolveram na altura quando eram jovens, ou porque não podiam, ou porque não havia essa possibilidade direta, ou então porque, pronto, os seus objetivos estavam mais direcionados para outra coisa. Portanto, existe essa camada inicial que é a profissionalização. E aí nós podemos e devemos também... O mundo mudou completamente. Nós hoje podemos ter várias profissões, e devemos, até inclusive, funcionar em vários níveis, não é, na nossa vida, mas depois as pessoas que de facto têm essa profissão que lhe exige essa exclusividade podem desenvolver outras atividades que sejam na sua questão mais de lazer, ou mais de pura reconhecimento pessoal, e não de forma profissional. Ou seja, temos duas camadas aqui, que é a camada da profissionalização, em que nós podemos fazer várias coisas ao mesmo tempo. Eu sou um exemplo disso. Tenho 3 profissões neste momento. E depois temos a outra parte, que é a parte onde nós nos podemos profissionalizar numa determinada área, que pode até não ter nada a ver. Podemos ser advogados e dançar. Exato, mas dançar para o exato. nosso bem-estar físico e emocional, para o nosso reconhecimento pessoal enquanto capacidade que nós temos de fazer outra coisa mais artística, e também para o nosso lazer, para a ocupação dos nossos tempos livres. Portanto, isso, uma da desmistificação que tem que se fazer é exatamente essa no contexto profissional. Porquê é que os filhos não podem ser músicos, não podem ser pintores, não podem ser artistas? E nós vemos que ainda há bem pouco tempo no nosso sistema de ensino a parte artística não era contemplada. Não é? Portanto, nós podíamos ter um excelente pianista em potência a ter que fazer o processo educativo normal como qualquer criança faz. E, portanto, isso muitas vezes fazia com que nós não desenvolvêssemos aquilo que era, se calhar, a nossa principal aptidão, que era a aptidão artística. Felizmente, hoje isso já não acontece. Já temos o processo de aprendizagem diferenciado, onde as crianças podem optar por fazer o 12º, ou o ensino secundário, através das conservatórias ou através da escola de arte. Felizmente isso já acontece, mas ainda é muito insuficiente. É muito insuficiente. Nós sabemos isso. Sim, não é? sim. E, portanto, enquanto nós não desmistificarmos isto totalmente, nós não vamos desenvolver a nossa parte cultural e também a nossa parte desportiva, como deveria ser desenvolvida no país. Aqui aproveito também para perguntar, estamos numa cidade interior, ou promover o acesso à arte e à cultura às crianças desde cedo também irá moldar a sua mentalidade e o seu respeito por estas áreas. Olha, posso ir ao teatro, vou ver uma peça, alimentar a alma, vou ver um concerto de música, há uma exposição. Felizmente as escolas até já levam as crianças aos museus. E onde ficam os pais nisto? De olhar-se com outro respeito para quem faz arte. Se calhar aqui passam a ser as crianças também a partilhar, ensinar aos pais. Tem havido uma evolução grande, Sem nós dúvida. notamos isso, não é? Nestes últimos 20 anos houve uma evolução grande. E acho que nós que nascemos e que fomos aqui criados notamos. Sim, notamos bastante, Mas, não é? ainda há um mas. Mas ainda há um mas bastante grande. E, de facto, nós, quando falamos do processo de construção da personalidade da criança, nós temos que perceber que esse processo é feito de experiências. E se a criança não experiencia, se a criança não conhece, ela não vai colocar isso dentro daquilo que é a sua personalidade ou do seu ser. Portanto, a experiência é muito importante, o experienciar. E é por isso que eu também sou algo crítico, entre aspas, daquilo que é o nosso sistema de ensino ainda atual, que deveria receber uma belíssima reforma para se adaptar ao mundo de hoje. E nós vemos que, muitas vezes, o nosso ensino não é adaptado para os dias que correm e as crianças deveriam ter muito mais aquilo que era a experiência do que o estar sempre constantemente com aquilo que é a teoria e com aquilo que é a aprendizagem, sala de aula, sempre no mesmo formato, sempre no mesmo ritmo, sempre da mesma forma. Ora, é importantíssimo, e eu recordo-me, voltando aqui um bocadinho para mim, das experiências que mais me marcaram e que, se calhar, até ajudaram bastante a que eu gostasse imenso de arte, foi visitar museus. Foi visitar o Museu de Arte Antiga, em Lisboa. Foi visitar o Museu Abade Bassal, aqui, o Museu Militar. Foi ter experiências de ver exposições que me levaram também a olhar para um quadro, para uma fotografia e dizer assim: bolas, isto é bonito. Como é que isto se faz? Não é? Portanto,
Nós não, possível fazer como é que é aquilo? possível? Mesmo na parte da dança, nós, voltando outra vez à conversa, ao que estávamos a dizer antes, que se não levarmos as crianças a experimentar, elas podem até nem gostar nada. Não é? Podem chegar aqui, dançar e dizer assim, olha, isto não é para mim. Podem chegar à fotografia, pegar numa máquina e dizer assim, eu não gosto disto. Mas têm que experimentar. Mas isso é que é importante. Não é? Porque senão nunca lá vão chegar a essa decisão de dizer eu gosto disto ou não gosto disto. E acho que nós estamos um bocadinho a desviar as nossas crianças e os nossos jovens desse poder de decisão de dizer assim, eu gosto disto, eu gosto daquilo. Nós vemos que nas idades mais juvenis já começa a haver essa preocupação dos pais em colocar os filhos na música, no futebol, em determinadas atividades, mas para mim, e no meu entender, já vai um bocadinho tarde. E era preciso também haver esse trabalho não só nas escolas, como também, obviamente, nas casas, no ambiente familiar. Portanto, é preciso nós incentivarmos, acima de tudo, as nossas crianças a terem esse poder de decisão e a conhecerem, acima de tudo, a conhecerem várias e diversas possibilidades que eles têm para o seu futuro. Acho que também é importante partilhar, quando falamos nesta interação com a parte artística, não é só no sentido de todas as crianças serem artistas, porque eu acho que o consumir e depois terem um olhar crítico, aliás, precisamos de consumidores de arte, portanto não têm de ser só eles artistas, mas terem a capacidade de pensar por si e ter o pensamento crítico daquilo que... para consumirem arte, não é? Nós podemos ser artistas ativos ou passivos, né? O passivo Exato. que vai assistir, pá, eu não danço, mas gosto de ver uma dança. Exato. Eu não faço fotografia, mas gosto de ver uma bela foto. Outra questão que tu falaste aqui há pouco muito bem é o poder de decisão das crianças. Que é, por exemplo, os miúdos praticam uma atividade e só pelo facto, às vezes, que hoje não me apetece fazer dança, os pais ficam logo preocupados, já não quero dança. Não é isso que nós estamos a falar. Se aquilo que a criação artística nos ensina e se aquilo que o meu processo artístico até hoje me ensinou foi que nunca se pode desistir, principalmente à primeira. Óbvio que sim, é óbvio que as crianças têm dias maus, não é? Têm dias menos produtivos, como todos nós, e também temos que saber interpretar isso. Não podemos, muitas vezes, como pais ou como educadores, sucumbir àquilo que é o desejo primário, ou aquele desejo que acontece num dia, dizer, hoje não me apetece ir, hoje não me apetece fazer. Está bem, é um dia. Agora, temos é que saber identificar e olhar para os sinais que a criança nos dá, se de facto a criança está a ser feliz naquilo que está a fazer, ou se é necessário mudar para um plano B ou para uma alternativa e dizer assim, olha, muito bem, não estás a ser feliz a fazer isto. Nós vemos isso muitas vezes no futebol, por exemplo. No futebol, hoje em dia, acontece que os pais, sem qualquer tipo de crítica, cada um é como é, mas insistem muito para que o filho seja jogador de futebol. E muitas vezes nós vemos isso nas escolas de futebol, que a criança não está feliz. Não lhe apetece jogar futebol, apetecia-lhe fazer outra coisa. Mas os pais insistem, porque não é a criança que quer, é o pai. E isso é totalmente errado. Vou aproveitar também para partilhar aqui um pouco sobre os trabalhos que tens desenvolvido em Portugal e no estrangeiro. Isto para quem tiver interesse e ir ver, quem não conhece o trabalho do Pedro. A Ecovia do Rabassal, Valpaços, Portas do Tua, Val do Tua, o Lado Negro do Azeite, Reciclagem Portugal. No estrangeiro, o documentário longo Polo Norte, o Gelo Final, Antártida nos Confins do Mundo. Tens um livro publicado com o título Polo Norte, o Gelo Final e estás a desenvolver mais 2 livros. Ou seja, tens várias publicações em livros e publicações efetuadas em revistas e jornais, nomeadamente a prestigiada National Geographic e a revista inglesa Wild Planet Photo Magazine. És vencedor de vários prémios em fotografia e em vídeo, onde se destacam os 2 últimos recebidos no Cineeco, melhor Festival de Cinema Ambiental de Portugal, premiando o documentário Lado Negro do Azeite em coautoria com Sandra Coias. Todos estes trabalhos estão direcionados para um objetivo comum, a preservação do ambiente. Isto é a essência do teu trabalho. Há a paixão pela fotografia, o amor pela fotografia, diria mais, mas depois comunicar através da fotografia esta mensagem que é a preservação daquilo que é a nossa terra, que é a nossa natureza. É verdade. Olha, nós tínhamos tanto para falar sobre isto, mas vamos tentar ser aqui muito concretos. Olha, há muitas coisas que nós podemos abordar sobre este tema e que eu vou abordar aqui 2 ou 3 que me parecem de facto relevantes. A primeira é que nós, quando
achamos que gostamos de uma arte, começamos a desenvolvê-la, e um dos principais problemas que nós temos quando desenvolvemos a arte é que chegamos a um determinado ponto em que nos sentimos muito perdidos. Por exemplo, na fotografia, quando começamos a fazer fotografia, nós fotografamos tudo e mais alguma coisa, é tudo que aparece que nos parece interessante, fazemos centenas e centenas de fotografias, e depois aparece uma altura da vida em que nós começamos a questionar-nos. O que é que eu quero seguir? Porque há várias formas de fazer fotografia. Retrato, comercial, de vida selvagem, paisagem, etc. E nós, quando nos questionamos, devemos, obviamente, fazer uma escolha que nos traga felicidade a nós e que nos permita depois desenvolver a nossa arte. No meu caso, eu comecei a fazer fotografia bastante cedo, nessa altura, ao nível do início, pode-se dizer que tenha sido ali dos 18 anos, 19 anos, e depois comecei a fazer vários estilos de fotografia diferentes. Eu não comecei logo a fazer fotografia de natureza. A explorar. Também é o Comecei a explorar explorar, e sim. descobrir a tua identidade. Fotografia de casamento, fotografia de batizados, fotografia comercial, fotografia de rua, que eu ainda hoje também gosto muito, e que ainda mantenho os meus projetos de fotografia de rua no analógico, eu ainda continuo a fotografar em analógico. Mas, de facto, chega a uma determinada altura da vida que nós temos que tomar decisões, porque não se pode fazer tudo, não é? Não podemos ser bons a tudo. E tu tens que te especializar numa determinada área. Aí o gosto pela natureza então veio e disse assim, acho que de uma certa forma foi quase como automático, mas houve uma altura que eu me recordo perfeitamente de dizer assim, eu não quero continuar a fazer mais batizados nem casamentos, eu não quero continuar a fazer mais retrato. Eu gosto muito de pessoas, mas onde eu sou efetivamente feliz é quando eu vou para o campo, quando monto a minha tenda, quando passo 3 ou 4 dias na natureza sozinho, eu sou feliz. Então, e quando tu tens aquela fotografia que estavas mesmo à espera do lobo ibérico, da águia real, de um veado, a descarga de adrenalina que eu sinto é muito diferente de todas as outras que eu sinto quando faço outro tipo de fotografia. Portanto, este é o meu nicho, esta é a minha especialidade, é isto que eu gosto mesmo de fazer. E, portanto, acima de tudo, nós temos que fazer essa escolha, obviamente, enquanto artistas, e temos que nos sentir muito bem com ela para depois podermos caminhar para a frente. Depois, outra coisa que acontece muito, e eu também dou aulas de fotografia, acontece muito com os alunos de fotografia, eu ouço muito isso, é a necessidade de encontrarmos um objetivo, quando nós dizemos em inglês um purpose, um objetivo forte que nos encaminhe para uma determinada direção. E dentro da área da natureza nós podemos também fazer muitas coisas. Houve uma coisa que me chamou muita atenção, principalmente naquela altura de 2012, 2013, que foi um acentuado de gelo na altura do Ártico. E foi nessa altura que se começou a falar muito sobre os potenciais problemas derivados do aquecimento global na altura e agora das alterações climáticas. E eu senti que o meu objetivo principal, o meu propósito na fotografia era efetivamente a conservação da natureza. Eu senti que algo estava aqui a falhar dentro daquilo que é, ou deveria ser, a nossa conexão com a natureza, que estava a ficar cada vez mais ténue, estávamos a desrespeitar cada vez mais aquilo que é o nosso sustento de vida, que é a natureza, e, portanto, assumi que era essa a minha missão, era esse o meu propósito dentro da fotografia, o meu chamamento, de dizer assim, é isto que eu quero, é isto que eu quero. E a partir do momento em que tomei essa decisão e depois acabei por direcionar totalmente a minha arte para essa parte da natureza e da fotografia. Estamos aqui a falar em off e, de facto, era uma coisa que eu gostaria de trazer aqui à conversa e que ficasse registado. Até porque também pode ajudar um bocadinho aquilo que é a parte da desmistificação da imagem e da criatividade das pessoas e de perderem um bocadinho a vergonha. Nós temos esse problema e que eu senti também na pele, em que quando nós começamos a fazer conteúdo para as redes sociais, nós temos muito o receio daquilo que é a análise que as pessoas fazem. Nós ainda vivemos numa sociedade algo conservadora, em que quando tu fazes um vídeo para o YouTube, tens sempre aquele receio de que as pessoas possam dizer olha aquele maluquinho que está ali a fazer aquele conteúdo, agora pensa que é vedeta, pensa que é não sei o quê. Pronto, e temos algum receio. E eu ainda hoje, quando faço os vídeos para o YouTube, tenho esse pequeno receio na minha cabeça, que é quando faço o upload do vídeo, dizer bolas, será que eu vou ser gozado por causa disto? Será que as pessoas vão gozar? Será que as pessoas vão achar que isto é uma tontice?
Pronto, nós vivemos isso na pele numa sociedade mais conservadora há 20 anos, mas ainda há um caminho também para desmistificar todas estas novas profissões. Youtuber, quem é que ouvia falar do youtuber, não é? Há 10, 15 anos atrás, se alguém dissesse que queria fazer dinheiro a fazer conteúdo para as redes sociais, as pessoas ficavam a olhar para ti e diziam, ele é maluco, Sim, não é? Ele não está a pensar aqui bem. voltamos à questão da falta de conhecimento. Sim. Porque as pessoas não têm... E agora, isto tem a ver também até com o nosso próprio podcast, que é os bastidores, o trás da cena, que é as pessoas não têm noção de que para tu fazeres o vídeo, tudo o que está por trás, edição, todas as componentes para chegar a um vídeo de 1 minuto, 2, 3, 4, 5... Que é preciso tu seres realizador, produtor, Exatamente. cameraman, maquilhador, até se for preciso. Exatamente. Tu tens que pensar o vídeo, tens que fazer esse guião, tens que fazer esse seguimento. Às vezes tens que fazer mesmo, inclusive, as falas para nada falhar naquilo que tu estás a dizer. E, portanto, é um trabalho bastante árduo e tens que filmar no terreno. Muitas vezes as pessoas não... Eu acho que agora já se faz um bocadinho mais de ideia de como é, por exemplo, filmar um vlog ou um vídeo na natureza, em que nós... por exemplo, eu vou-vos dar um exemplo. Se eu fizer uma caminhada de 10 km, no final nós caminhamos à volta de 14 ou 15 km. Porquê? Porque temos que ir à frente colocar a câmara, temos que voltar para trás. Depois temos que nos filmar a passar naquele local. Outras vezes, depois andamos para a frente, deixamos a câmara atrás, temos que voltar atrás a buscar a câmara. E isto tudo, muitas vezes, com 14 ou 15 quilos às costas. Portanto, não é fácil fazer isto. E, de facto, nós notamos que no estrangeiro houve um boom bastante mais cedo daquilo que é este conteúdo digital. Em Portugal, hoje em dia, já é bastante mais aceito, mas mesmo assim, ainda há aquele conservadorismo que diz este tipo é tonto. E também, se calhar, lá está, os preconcebidos, eu não quero usar preconceito, porque são coisas preconcebidas na mente e que as pessoas não têm conhecimento do que se passa para atingir. Porque, olha, eu gostava que os jovens que experimentassem muito mais falar para uma câmara, porque isso desinibe-nos. Isso muda-nos aquilo que é, inclusive, a nossa confiança e autoconfiança. E, portanto, falar para uma câmara não é assim tão fácil quanto isso, como as pessoas pensam. Gravar episódios não é assim tão fácil. E isso pode ser, inclusive, um processo quase terapêutico para uma criança de desenvolver e de perder, inclusive, às vezes, a timidez. Eu não sei, há um biólogo, eu não me recordo agora do nome dele, mas ele é tão engraçado, que é um biólogo, ele tem um problema de autismo e desenvolveu um canal de YouTube onde ele explica às pessoas as suas interações no meio ambiente e é fantástico e isso ajudou-o imenso, não é? Inclusive a identificar o seu propósito de vida. Eu acho que é importante pensar mesmo aos jovens que olham para os influenciadores e querem ser influenciadores e os pais têm essa reticência. Eu, pelo menos, eu vou partilhando com os meus filhos, que eu tenho 2, que estão nesta idade do digital, do descobrir e do querer fazer, que é, ok, vamos fazer, podem fazer, mas começar a pensar e fazer bem feito. E todo o trabalho que há por trás também. Não, quando olham lá para os youtubers que eles gostam, os influenciadores que eles gostam, começarem a perceber que há todo um trabalho por trás, lá está, da escrita do guião, de perceber como é que vão gravar, como é que vão gravar, como é que vão fazer a captura do som, a edição, ou seja, essa imensidão do que há por trás. Exatamente. Até chegar ao vídeo que às vezes dura 2, 3, 5 minutos. Mas é que é uma outra forma de criatividade também que nós desenvolvemos dentro da nossa área, depois desenvolvemos outra. E há bocado o Ed perguntava-me se era a fotografia ou o vídeo e a fotografia. Sempre foi a fotografia, e a fotografia primeiro. E que foi curioso, quando eu comprei na altura a minha máquina 5D Mark II, foi a minha primeira máquina profissional, tinha um botãozinho vermelho que era do vídeo. E eu próprio disse para mim, isto estávamos em 2012, salvo erro, 2013, a dizer assim, eu nunca vou carregar neste botão. Ai, não quero fazer vídeo. Curiosamente, depois, comecei a filmar e a perceber a potencialidade do vídeo. E depois eu disse assim, não, é uma parvoíce eu estar a retirar esta capacidade criativa e ainda por cima, quando eu posso fazer com a mesma câmara, com a mesma máquina. Inibir-te a... Sim. E depois aí descobri o vídeo e pronto. E hoje em dia faço 50-50, faço produções de vídeo, faço produções de fotografia. Então agora deixa-me abordar aqui uma questão. Na minha
também sou designer e tu já partilhaste connosco que também ensinas. Podes ensinar fotografia e a componente toda técnica da fotografia que existe a nível dos enquadramentos, das composições, que são fundamentais. Mas depois há outra questão, que é a componente mais emocional. É diferente registar uma emoção, um sentimento. Essa é a grande diferença. Não é? Portanto, eu costumo dizer aos meus alunos que a fotografia tem duas vertentes. A parte técnica e a parte filosófica. A parte técnica é o que disseste muito bem. Todos nós podemos aprender isso. O que é a abertura, a velocidade da obturação, a sensibilidade do sensor, o obturador, como é que funciona a máquina, etc. Isso está ao alcance de todos, porque é técnico. Basta estudar, pegar numa máquina e reproduzir, fazer isso. Agora, o que é importante em qualquer tipo de arte é uma palavra: sensibilidade. E todos nós temos de ter essa sensibilidade treinada em nós para conseguir produzir, seja o que for. Não adianta nós sabermos a técnica se não soubermos, no caso da fotografia e do vídeo, se não soubermos olhar. Nós, como eu costumo dizer muitas vezes, e nós ouvimos, não é? Aquela velha expressão, o olhar do fotógrafo. E eu digo aos meus alunos, será que o fotógrafo tem um olhar diferente do vosso? Em boa verdade, nós olhamos e vemos todos da mesma forma. Agora, a forma como nós olhamos para as coisas que temos à nossa frente e interpretamos, essa é que é diferente. O fotógrafo tem que ter a capacidade e essa sensibilidade de passar numa rua e ver aquele pormenor diferente. E ver aquele feixe de luz a embater-se numa superfície e que diz assim, isto é giro. E que é uma coisa que passa completamente despercebida a todos nós. E, de facto, se nós estamos a gravar o vídeo, eu gostaria que todos fizessem esse exercício de, naquela rua onde nós passamos todos os dias da nossa vida, começarem a olhar para a rua de forma diferente. Porque sabem que nós somos seres de rotinas. E nós vemos as coisas sempre da mesma forma. Nós passamos na rua, normalmente é a conduzir ou a andar a pé, e olhamos assim. Olhamos assim para lá. Nunca olhamos para cima, nunca olhamos para baixo, ou muito poucas vezes. Portanto, nós não somos dados a reparar em pormenores. E aí é que é a grande diferença, uma das grandes diferenças de quem trabalha nesta arte criativa da fotografia e do vídeo, do resto das pessoas. Depois é a parte também um pouco mais filosófica de nós abrirmos a mente e começarmos a utilizar a mente de uma forma diferente. De nós não vermos as coisas de uma forma tão fria, tão calculista, e de começarmos a ver de uma forma mais, dada mais à emoção. Porque senão nós não conseguimos criar. Se nós olharmos para uma mesa e dissermos isto é uma mesa, ok? É uma mesa, portanto, e nós fotografamos uma mesa de uma forma qualquer. Nós não podemos olhar só para a mesa. Nós temos que olhar para a mesa e pensar o que é que esta mesa me diz? O que é que esta mesa me transmite? E, acima de tudo, como é que eu quero mostrar esta mesa aos outros? Porque a fotografia e o vídeo é, de facto, um exercício egocêntrico. É porque nós, em boa verdade, mostramos aos outros aquilo que foi o nosso pensamento e o nosso olhar. Nós estamos no terreno, eu olho para aquilo e digo assim, eu quero mostrar isto assim. Mas, embora seja um exercício de egocentrismo total, nós temos que também sair desse egocentrismo depois e dizer assim, mas não sou eu que vou ver a fotografia, não sou eu que vou interpretar a fotografia, são as outras pessoas. Portanto, eu estou a fotografar e a ver, ou a reproduzir aquilo que eu estou a ver, mas eu quero que as outras pessoas vejam e interpretem de uma determinada forma. Portanto, aí saímos do egocentrismo para o excentrismo, não é? Portanto, é isto que me apaixona na fotografia. E isto é muito difícil, voltando à pergunta, de ensinar. Nós aquilo que podemos ser é, talvez, influenciadores. Nós podemos ensinar à pessoa ou mostrar-lhe um caminho para ela de ver as coisas de determinada forma. Sentir, acima de tudo, sentir. Nós temos que sentir as coisas, senão isto não funciona. Era esta pergunta que eu ia fazer a seguir. Quando tu estás, o que é que tu sentes antes de executar ali no Polo Norte, ali no deserto, galáxia? O que é que tu tens a respirar primeiro tudo aquilo, não é? Olha, há uma coisa que é gira, que eu acho que toda a gente que faz este tipo de trabalho de fotografia
também sente. Eu fico totalmente absorvido por aquilo que eu estou a fazer. Eu não vejo nada à volta. Eu absorvo, se eu vir uma imagem, uma paisagem, bem que pode estar aqui alguma coisa a passar por trás que eu não ligo muito. Fico focado naquilo e principalmente, por exemplo, quando são animais, porque animais selvagens também é difícil fotografar porque é muito o momento, e se tu perdes aquele momento, acabou. Exato, O Robert Capa efêmero. dizia, se tu vires o momento a acontecer, perdeste a fotografia. Então tu tens de estar completamente obcecado com aquele momento e focaste completamente. Isto é no terreno. E isso também eu adoro porque depois, quando nós conseguimos a fotografia, é uma descarga de adrenalina brutal. Eu lembro-me a primeira vez que eu fotografei um urso polar, é o meu animal preferido. Durante o momento em que eu estive à frente dele, eu lembro-me que não consegui pensar em mais nada, tentava apenas manter a respiração o mais normal possível, manter os nervos o mais controlados possível e fotografar e filmar. Quando esse momento acabou, eu desabei em lágrimas. Foi como se fosse aquela chamada descarga de adrenalina. E aí senti tudo. Aquilo que era o meu objetivo, aquilo que era o meu sonho de ver um urso polar à minha frente, de fotografar. Vamos fazer tempo parou. Uau! Depois desse momento de descarga emocional, veio a razão. E dizer assim, espera lá. E depois ir à máquina a ver se as fotografias tinham ficado focadas ou não. Se estava tudo perfeito. Se a luz tinha ficado bem. Exatamente. Pronto, e depois quando vi que tudo estava bem... Depois aquela questão. É uma sensação de realização. Missão cumprida. É absurdo. É absurdo. Olha, o que nós e sentimos. agora, já que falaste nessa questão, como é que surgiram essas oportunidades maravilhosas na tua vida? Elas não surgiram. Eu lutei por elas. E isto é uma coisa muito importante que eu também quero deixar aqui presente hoje, porque tem a ver com a cultura e tem a ver com aquilo que nós temos que lutar para ser artistas. Nada é fácil, nada é dado, nada é entregue, é tudo uma luta constante e uma perseverança constante para tu conseguires atingir os teus objetivos. Talvez, pronto, se calhar outros seja de uma forma mais fácil, mas a minha experiência, aquilo que eu tive como experiência, foi que eu tive que lutar muito para estar onde estou. Entre aspas, não me interpretem mal porque não estou em lugar nenhum. Não, mas a questão Há é que muito para fazer. Quando lá está, surge porque lutamos e fazemos porque elas Sim. aconteçam. Ouçam, eu a primeira vez que eu tive uma coisa é tu fazeres um projeto para passares 15 dias no Parque Natural Montezinho. Pronto, não é? Tudo bem, os custos são muito menos, tem a ver mais com aquilo que é a tua vontade e a tua capacidade de sofrimento, entre aspas, no campo. Outra coisa é eu dizer assim, eu quero fazer vários projetos a nível mundial e cada projeto custa bem mais do que 10 mil euros. Ora, um catraio ali a começar a trabalhar, que não tem dinheiro na conta, como é que eu faço isto? Não é? A primeira parte daquilo que foi esta minha caminhada foi o perceber como é que eu faço isto. Pronto, e se calhar a maior parte das pessoas esbarra neste primeiro passo. Não é? Quer dizer, é difícil. É. Então não faço. É muito complicado. E depois tu vês barreiras em todos os sítios onde vais. Às vezes tens uma vitória aqui, depois levas com 2 ou 3 nãos e esmorece a tua vontade de fazer. Portanto, acima de tudo, há uma perseverança que nós temos de ter. Primeiro, nós fazermos um projeto que nós entendamos que é execuível, não é? Que nós conseguimos fazer. Segundo, identificar os problemas. Isto em economia diz análise SWOT, mas identificar os problemas daquilo que é esse projeto. O que é que eu preciso, efetivamente? Preciso da parte financeira, preciso da parte material, de máquinas e lentes, e preciso da minha parte física, não é? Para conseguir aguentar aquilo. E vamos desconstruindo isso e vamos tentando atingir objetivos. Às vezes temos que parar. Nem todos os projetos são execuíveis. E nós temos que saber identificar o ponto de dizer assim, eu não posso lutar mais por isto porque isto não vai dar. Outras vezes, há momentos de quebra emocional e tu dizes assim, isto está a custar imenso, isto se calhar não vai dar, mas se tu acreditas mesmo que aquilo é possível, então vamos para a frente. Mas não pode ser o ir para a frente só dizer assim, vou tentar. Não, isto não funciona. Tens mesmo que acreditar, e mesmo na arte, sabes isso, Soraya, sabes isso também, Ed, o quanto lutaste para estar aqui hoje. E ainda continuamos não. Nós não podemos desistir. Isto é uma luta constante. Muitas vezes temos de ter essa inteligência emocional de lidar com a frustração. A frustração está sempre presente. Mas depois quando conseguimos, não é? Portanto, Damos um passo mais à frente. Não, é bom. há essa parte de planeamento e é muito difícil e nós temos que saber lidar com ela e depois, obviamente, de planeamento do projeto e depois quando nós
Eu recordo-me perfeitamente, no dia, eu estava nos Pirineus, no dia em que eu recebi a notícia que tinha o dinheiro suficiente para ir ao Polo Norte. Foi fantástico. Foi fantástico. Eu estava na casa do Jordi, que é um senhor que tem um projeto também de conservação dos abutres nos Pirineus, e nós íamos lá fotografar. Eu tinha chegado lá e à noite eu recebi essa notícia. Eu pus-me lá aos pulos e o Jordi ficou-se a olhar para mim. Ele está maluco? Mas depois eu expliquei-lhe e então aquilo foi espetacular, foi muito bom, muito bom. Também nesse dia estava com um fotógrafo inglês que ainda hoje, o Pete Downing, que ainda hoje somos amigos, e ele também ficou super feliz. Portanto, são descargas de emoção, e aí é que nós sentimos mesmo aquela felicidade de dizer assim, conseguiste. Não é? Isto deu um trabalho muito enorme, gigantesco, mas conseguiste. É uma satisfação enorme. Enorme. Que bom. Mas é difícil. E essa é talvez a mensagem que eu gostaria de deixar aqui mais forte para quem está a iniciar o seu processo artístico, o seu processo de trabalhar na cultura em Portugal, na arte, seja ela qual for, performativa, fotografia, dança. Tenham consciência que é difícil, mas é tão bom quando conseguimos. É tão bom. E olha, uma coisa para terminar. Eu disse-vos, começa a falar, depois não me cala. Porque eu ia-te perguntar exatamente isso, portanto está perfeito. Para terminar, uma coisa muito importante, eu fiquei muito triste. Quando comecei a trabalhar, a preparar o processo do Polo Norte, havia muita gente que me dizia, Pedro, vai pedir ajuda ao Ministério da Cultura, ao Estado, etc. Eu pedi. Eu agora rio-me, não é? Pronto, mas fiquei tão triste porque eu falei com uma senhora do Ministério da Cultura, agora não interessa, e também do ICA, porque era para fazer também o documentário, pronto, e pedi esses apoios. Houve uma senhora que me ligou, por causa do apoio que eu pedi, e disse, Pedro e tal, olha, não sei o que é isto, realmente, isto para resumir, o projeto é muito interessante, mas nós não vamos poder apoiar. E eu, ok, então, mas e porquê? Porque o Pedro é, de facto, um realizador ou um produtor português, mas vai filmar lá fora, no estrangeiro. E eu perguntei-lhe, então, mas como é que queria que eu fizesse um documentário do urso polar aqui em Portugal? Não é? É impossível. Exato. E ela, mas nós não podemos apoiar porque nós só apoiamos produções, isto à data, em 2014, 2015, só apoiamos produções portuguesas feitas em solo nacional. Eu disse, olha, mas isso é um absurdo. Eu disse, vocês têm exemplos em todo o mundo. Se quiserem ir ao máximo, vá lá, tem em Inglaterra a BBC. Vocês acham que o governo inglês não apoia a BBC nos documentários todos que eles fazem lá fora? E vejam onde é que eles chegaram. Exato. Não é? E vejam onde chegaram os produtores e os realizadores lá fora, ingleses, por exemplo, que são apoiados pelos seus países e depois vendem o seu produto lá fora. Acho que falta esta visão em Portugal. E se calhar falta a visão de dizer assim, olha, em Trás-os-Montes temos um tipo que até fez uma coisa engraçada e já vendeu um documentário para Portugal e Espanha. E isso é dinheiro que entra para cá. É reconhecimento que entra não só para Trás-os-Montes como também para o país. Nós não podemos ser tão redutores quanto isto. E acho que ainda falta muito, já melhorou um pouco, mas ainda falta muito nós apostarmos nas nossas pessoas, apostarmos nos nossos criadores, darmos-lhes oportunidade para desenvolver. Sentes que o reconhecimento, isto é cultural, mas o reconhecimento vem sempre primeiro de fora? Sim, infelizmente sim. Eu não me posso queixar, sempre fui até bastante acarinhado e isso agradeço imenso a todas as pessoas que já me conheciam fora deste processo artístico, mas também dentro do processo artístico. Eu sinto esse carinho das pessoas, das instituições, nem tanto, mas sim, completamente. O que é estrangeiro é melhor, e mesmo até aqui a nível mais territorial, aqui do nosso Trás-os-Montes, se vier alguém de Lisboa é sempre melhor do que aqui de Bragança, não é? Olha, eu espero que consigamos começar a mudar isso. Porque temos gente muito boa. Temos que mudar. Então, há um paradigma que tem que ser mudado em termos culturais. Agora, queria que reforçasses, passaste a mensagem para os jovens que têm interesse e querem começar ou estão a começar. E agora,
qual é a mensagem para os pais que ainda ficam com o pé atrás, que têm reticências quando um jovem quer seguir uma carreira mais artística, seja ao nível da fotografia, da pintura, da escultura, aquelas áreas não medidas normais. E antes de responder isso, deixa-me só depois aqui acrescentar que o meu principal objetivo em termos artísticos e em termos deste projeto que eu desenvolvi nunca foi, como é que é dizer, o trabalho a nível pessoal. Foi sempre o trabalho a nível daquilo que era a consciencialização ambiental. Eu ainda hoje utilizo todo este trabalho para ir às escolas gratuitamente. Eu corro as escolas do país todo a falar sobre ambiente, sobre os animais, sobre aquilo que deve ser o respeito pelos animais, sem dogmas, sem exageros, mas a promover aquilo que deve ser também a nossa consciencialização ambiental e a nossa literacia ambiental, agora que se fala tanto em literacia. Pronto, esse é o meu principal propósito em termos artísticos e em termos do trabalho que desenvolvo. Relativamente aos pais, é extremamente importante que os pais não sejam castradores do desenvolvimento dos filhos. Desculpem uma palavra, não é muito bonita, mas é o que é. Os pais devem ter sempre esse principal cuidado de entenderem que a vida dos filhos é dos filhos e não deles. Nós devemos ser sempre o suporte dos filhos e não os ditadores da vida dos filhos. E então, dentro desse pressuposto, devemos dar a liberdade aos filhos de escolherem aquilo que de facto querem para ser felizes. E dizendo isto, que os pais abram um bocadinho mais a porta àquilo que é a veia artística, àquilo que é o gosto cultural das crianças e não tanto aquele gosto científico de determinadas profissões, como falámos antes. Há uma necessidade muito grande de nós abrirmos, de uma vez por todas, as nossas mentes e de vermos a arte não só como uma forma de expressão, mas também de ganhar dinheiro. Pode-se e deve-se ganhar dinheiro com a arte. Como profissão? Agora, sim, eu acho que os pais devem incentivar cada vez mais a esse espírito criativo das crianças, mesmo que eles não sejam artistas. Sabes que há muito medo, não é? Às vezes eu noto isto, que há muito medo dos pais. Ainda há esse medo, atenção, estamos a falar de uma forma geral, obviamente, e há bons exemplos, mas ainda há esse medo dos pais de dizer assim: eu não vou pôr um pincel na mão do meu filho porque eu não quero que ele seja pintor, eu prefiro que ele seja advogado ou médico, então não lhe põem o pincel, não estimulam essa parte criativa. E já agora a criatividade é transversal a todas as áreas. Não podemos associar a criatividade a um conceito do ser humano, não é só daquele que é artista enquanto profissão, também é transversal a todos. Transversal. E quando nós estamos a fazer isso em tenras idades, nós também estamos aqui a dificultar aquilo que é a compreensão artística da criança e a compreensão depois dos trabalhos artísticos. Mesmo que a criança, na sua fase adulta, não seja artista, ele se tiver esse background, essa base de criança, vai saber interpretar muito melhor o trabalho artístico de outros, seja na música, seja na pintura. Quantas pessoas hoje em dia nós conhecemos que não gostam de ir a museus porque dizem assim: aquilo não me diz nada. Olham para uma pintura e não conseguem desenvolver um espírito crítico ao olhar para a pintura, porque nunca foram incentivadas a isso. Nunca foram incentivadas a compreender a parte artística, a parte conceptual. E talvez a confrontarem-se com próprios sentimentos, que não conseguem perceber que também a arte é isso. Passa também pela parte sentimental e emocional, Claro, que faz parte do ser humano e que está cada vez mais reprimida. E depois leva à frustração e etc. E não saímos daqui hoje. Exatamente. É verdade. Só para finalizar mesmo, o que estamos aqui a falar sobre essa parte da sensibilidade dos pais, é que, a nível geral, nós estamos a falar também a parte da humanidade, que uma criança jovem que está a desenvolver aquilo que realmente gosta, vai contribuir para uma sociedade muito mais saudável, menos frustrante e com uma mente mais aberta e mais desenvolvida. E no fundo, isso nós estamos aqui a falar. Claro, estamos a falar da questão da arte, a questão de todas as formas de arte, que é, digamos, uma das maiores carências, digamos assim, a nível mundial também, para perceber que, não castrando as crianças disso, vão ser uma sociedade muito mais inteligente, muito mais aberta e muito mais
dinamizadora do processo de preservação do nosso meio ambiente. Repara, Ed, uma coisa importante. Nós nunca associamos a arte ou o desenvolvimento desta parte artística da criança ao desenvolvimento também da concentração dela e da forma como isso pode contribuir positivamente para o estudo. Exato. Não é? Para a criança desenvolver essa parte da concentração que muitas vezes nós vemos que falha nas nossas crianças. E, portanto, a arte também tem esse papel da concentração, do sermos minuciosos no trabalho que estamos a fazer, na disciplina, no foco. É preciso repetir para até ficar melhor. Portanto, nós quando falamos da arte e do ensino da arte, não falamos de que todos vamos ser artistas. Não é necessariamente isso. Tem a ver com aquilo que é a construção da personalidade e do ser da criança. Quero terminar com o seguinte. Queremos terminar pela milésima vez? Não. Lá está, a essência do teu trabalho passa pela preservação da natureza. Isso também é um ponto que me interessa, enquanto ser humano, enquanto designer de profissão. E acho que temos um papel na sociedade que devemos também começar a alertar para essa questão. As pessoas estão esquecidas que realmente esta é a nossa casa, ponto, não há outra. Temos que começar a cuidar dela. E isso está esquecido. Como é que vês a importância da arte como ferramenta para passar essa mensagem? Olha, é importantíssima. Costuma-se dizer que aquilo que não vemos o coração não sente também, não é? E eu descobri que quer o vídeo, quer a fotografia podem ser ferramentas poderosíssimas para nós chegarmos às pessoas, para nós desenvolvermos algum tipo de consciência ou até mesmo algum tipo de conhecimento nas pessoas. É muito mais fácil nós falarmos na preservação da Antártida quando nós mostramos os pinguins lá, no seu local, do que falar só em teoria. Não é? E apresentar um texto e apresentar um documento científico que diz assim, olha, na Antártida está-se a passar isto, nós temos aqui uma mudança significativa na quantidade de gelo que está lá disponível e os pinguins estão a morrer. Pronto. Não é? E a gente diz isso, ok. Bem mais diferente é utilizarmos a imagem e mostrarmos as fotografias daquele sítio e explicarmos aquilo que está lá a acontecer e as pessoas retêm muito mais facilmente a mensagem. Como nos disse há pouco, a arte é sensibilidade, a fotografia é sensibilidade, o vídeo é sensibilidade, mas não é só a sensibilidade do autor, é aquilo que, em termos de emoção, nós conseguimos transportar e comunicar para as pessoas que estão a ver as nossas obras, seja o vídeo, seja a fotografia. A fotografia é comunicação. É uma comunicação entre duas pessoas, como falámos há pouco, o egocêntrico do fotógrafo que escolhe uma cena para mostrar e depois a pessoa que olha para a cena e se de facto a cena lhe disser alguma coisa, ou se é artisticamente boa, lhe transmite alguma coisa. E portanto, o vídeo e a fotografia são incrivelmente importantes. E sabem uma coisa curiosa que eu também notei nas minhas viagens pelo país, nas fotografias, nas salas de aula, foi que as pessoas ligavam-se muito mais àquilo que, obviamente, que eu estava a dizer e às obras, porque tinham ali a pessoa. Porque estava ali uma pessoa que foi à Antártida 2 vezes, que foi ao Ártico, que viu um urso polar. Faz toda a diferença. Ou seja, acrescenta por 3 vezes mais. Muito mais, tem um impacto muito, muito maior. E é curioso que mesmo aqui em Bragança, depois eu fui a uma escola e passado uns dias eu fui a um hipermercado, não interessa qual, e eu estava na fila para pagar e 2 pessoas à frente, estavam uma mãe e estava uma criança. E a criança começou a se olhar para trás. E eu por acaso conhecia, porque tinha sido há pouco tempo, e eu disse assim, adeus. E a criança puxou a saia da mãe. Mãe, aquele é o homem dos ursos. E eu fiquei assim, tão giro. Foi muito bom. E notamos que temos depois essa maior proximidade com as crianças e até com os adultos. E porque, de facto, quando nós estamos no local, ou vamos lá ao local, já não é uma fotografia qualquer tirada da internet ou numa revista. Foi aquela pessoa, é o Pedro aqui de Bragança, por exemplo, que fez aquela fotografia. E isso faz com que haja uma ligação afetiva muito maior ao trabalho do que propriamente ver só a fotografia, que também é importante. Mas, assim, desta forma... E vai fazer com o que também tu falaste há pouco tempo, que é essa valorização pelo artista. Se aquela criança fica, é o rapaz do urso, ele esteve lá, é a versão do seu trabalho. E outra coisa importante, que é preciso.
que é de Bragança, mas que pode ser do mundo. Mas podemos ser do mundo e somos do mundo, E não é? somos do mundo. É esse o pensamento, nunca ficarmos Limitados. restringidos e limitados Eu àquilo que costumo são as dizer, nossas barreiras. vivemos no interior, mas o interior não tem que estar nas nossas cabeças. Exatamente. Estamos abertos. Não, completamente. Muito obrigado, Pedro. Para terminar, só mesmo isto, eu senti que houve uma evolução muito grande ao nível da comunicação, quando eu e outros fotógrafos em Portugal decidimos começar a trabalhar esta temática da sensibilização ambiental. Estamos muito longe daquilo que devia ser o ideal, mas sentimos que houve uma evolução muito positiva. Portanto, não só eu, mas obviamente os meus colegas de profissão que têm trabalhado afincadamente para que haja esta melhoria na sensibilidade ambiental, sinto que temos feito um trabalho profícuo. Nós notamos isso nas escolas. Nós vemos que já há muitas mais crianças a exigirem aos pais fazer a reciclagem, a levá-los a sítios naturais, a levá-los a conhecer animais. Portanto, é um trabalho que tem sido difícil, mas tem dado frutos. E quem quiser acompanhar o teu trabalho através das redes sociais, basta procurar Pedro Rego, que também no Google aparece, e a Go Wild. Go Wild foi aquela nomeação mais comercial que eu dei à empresa, não é? Embora, claro, aqui mais localmente toda a gente me conhece como o Pedro Rego, ninguém conhece como Go Wild, e também em Portugal, lá fora, também conhecem-me mais pelo nome do que propriamente pela sigla, portanto eu não desenvolvi muito essa sigla comercial porque vi que o meu nome era mais impactante Mas do quem que... quiser, agora que estamos a falar de alguns trabalhos que tens feito, se quiser acompanhar, basta pôr também no Google que aparecem os trabalhos, sim. conseguimos ter acesso facilmente aos teus trabalhos. Eu nunca desenvolvi muito a parte das redes sociais, erro meu, crasso. Mas hoje em dia tenho uma presença mais assídua, seja no Facebook, no Instagram e no YouTube, onde está Pedro Rego Wildlife, onde eu tenho lá os vídeos, Sim, também conseguimos ter convido-vos a acesso, ver, exatamente. também para verem um bocadinho do que é atrás da câmara, aquilo que é as nossas vivências atrás da câmara. Obrigada. Muito obrigado, eu. Obrigado, Pedro, mais uma vez. Obrigado. E, ou seja, a partir daqui ainda vamos ter muita coisa, porque só estamos a começar, como eu digo sempre. E obrigado aqui a nossa... Totalmente disponível para vocês. Eu gosto muito do vosso trabalho, sou fã do vosso trabalho. E nós vamos agora demorar próximos 20 anos para voltar cá. Nós conhecemos há 20 anos, 20 anos, não é? passaram 20 anos, É estamos verdade. aqui e agora... Mais 20 anos? Mais Não, tempo, agora não. menos tempo. Agora vamos pôr a coisa em mais 2 anos. 2 anos, tiramos de 0. Exatamente. E é mais fácil. Portanto, muito obrigado. Obrigado. Não perca o próximo episódio, porque nós também não. E belos. Muito bem.